Olá, queridos ouvintes, paz seja com todos. O que eu vou relatar nesses minutos é um testemunho resumido do que aconteceu na minha vida. São fatos reais que serviram de alguma maneira para que Deus pudesse mostrar a mim, aos meus familiares, amigos e irmãos em Cristo e a todos quantos ouvirem esse relato, que é o segundo mandamento deixado por Jesus lá em Mateus capítulo 22, versículo 39, deve ser constante em nossas vidas. Que nós amemos uns aos outros como a nós mesmos, sem discriminação ou julgo, sem divisão de raças ou crenças religiosas. Que esse breve relato possa servir de exemplo a quem quer que seja, do grande ao pequeno, do jovem ao ancião, homem ou mulher. Que o amor de Deus, nosso Pai, esteja acima de todas as coisas. Prezados amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo das mais diversas igrejas e denominações, não importa. Mas a quem esse testemunho chegar, quero vos dizer, nunca jamais despreze o teu irmão ou tua irmã por um fracasso na vida, pois o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Está escrito lá em Provérbios capítulo 24, verso 16, que 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Às vezes, muitas coisas indesejáveis e inesperáveis acontecem em nossas vidas. Não desejamos jamais sermos infelizes, pois a felicidade é o nosso alvo. Certo dia, estando eu em minha casa, muito triste pelo processo de separação que estava a enfrentar. Fui casada durante 13 anos, casamento do qual tive 3 filhos. Pois não conseguia entender o porquê de tudo ter acabado daquela forma. Por ser uma serva de Deus que fazia a sua obra, não admitia tal separação, pois isso era contra meus princípios cristãos. Desde pequena fui ensinada por meus pais, que eram também evangélicos, que o casamento era um só. Sempre dei muito valor aos conceitos morais e sociais, principalmente a instituição que é o casamento. Depois de muito tempo, sem encontrar respostas, achando que alguém tivesse feito algum tipo de trabalho para destruir a mim e a minha família, resolvi então, sem medir as consequências dessa minha atitude, procurar uma cartomante para saber o porquê do meu casamento ter se acabado. Ela me disse que eu teria que desenvolver minha mediunidade, ou seja, descobrir, segundo o Espiritismo, qual a verdadeira missão destinada a mim aqui na Terra. Fui então buscar o Espiritismo, mas não antes de ser acometida de uma enfermidade, que fez com que minha barriga crescesse muito. Através de um vizinho meu, cheguei até um terreiro de macumba. Lá, pasme, irmãos, fui convencida a me desenvolver, pois disseram que eu seria uma pessoa muito importante na vida espiritual e que junto de mim havia uma entidade, uma cigana muito linda e famosa, chamada Madalene, que me traria muitas riquezas. Porém, fui advertida por um dos orixás de frente da proprietária daquele terreiro que uma vez que adentrasse no Espiritismo, eu não deveria olhar nem para os lados nem para trás, mas somente para frente, ou seja, não poderia me retirar mais a partir daquele momento. Perguntei então o que aconteceria comigo se eu desistisse, e ele me respondeu que certamente morreria. Concordando com essa condição, tive de desembolsar uma grande quantia em dinheiro para conseguir a cura da minha enfermidade e passar por uma limpeza espiritual, um ritual que era feito no terreiro. Alcancei a cura e passei a brilhar no Espiritismo. Somos advertidos todos os dias através do Espírito Santo que devemos vigiar e não darmos espaço ao inimigo das nossas almas, pois quando estamos fragilizados, o inimigo consegue entrar em nossas vidas sem que possamos perceber. São momentos em que não deixamos Jesus ir à nossa frente, nos direcionando. Então, continuei servindo naquele local todas as espécies de espíritos de diversas religiões que comigo se compactuavam.
Até que ponto cheguei? Entrar por um caminho que seria só de ida, se não fosse pelas potentes mãos do nosso Criador. Penso que seria de mim. Certa tarde, saí para jogar búzios e descobrir qual santo seria o meu guia para então receber o batismo espiritual através de um ritual. Este guia seria o dono de minha vida, o Senhor do qual serviria. Chegando ao terreiro, a mãe de santo jogou os seus búzios para tal escolha. Meus amigos e irmãos, ali foi travada uma verdadeira guerra espiritual entre Satanás e o exército de Jesus Cristo. A mãe de santo ficou perdida, pois um certo tempo dizia que ficaria a cargo de Iemanjá. Depois dizia que seria Ogum, por eu ser a mulher guerreira. E assim, sucessivamente, um santo após o outro foi entrando, tentando cada um ocupar o seu lugar como se eu fosse um objeto, um corpo qualquer para a sua habitação. A mãe de santo disse, enfim, para eu me conformar com essa situação, pois havia ali entre eles um ser superior, o qual disse que esses santos não tocariam em um só fio de cabelo da minha cabeça. Disse ainda que dominava toda a situação e que seu nome era sobre todo nome, era Oxalá. Perguntei então quem era Oxalá. A mãe de santo virou-se para mim e disse com voz rouca: é o próprio Deus que todos aqui temem. Queridos, era o meu Deus, o Deus vivo, o qual cuidava de mim desde o ventre de minha mãe. Saí dali sem sequer me despedir daquela mulher, pensativa no que acabara de acontecer. Entrei em um ônibus em direção a São José dos Pinhais, cidade vizinha a Curitiba. No caminho, aos prantos, passei em frente a uma igrejinha, onde uma missionária local pregava e louvava agradecendo o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, fui tocada por uma força sobrenatural. Entrei naquela igrejinha e aquela serva do Senhor Jesus veio imediatamente na minha direção e me entregou a seguinte mensagem: minha filha, saiba tu que cuido de ti desde o ventre da tua mãe. Tu és minha escolhida, e de nada adiantará andares por caminhos tortuosos, pois te tirarei de lá e te trarei para os meus caminhos. Sou o Deus vivo e falo contigo. Nenhum mal te sucederá. Imediatamente caí aos pés da cruz, entreguei-me aos braços do Senhor Jesus. Em prantos, pedi perdão ao meu Deus. Mas, queridos, como é difícil se livrar desses laços malignos, pois a palavra de Deus mesmo fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas como eu não estava o temendo, fiquei vulnerável àquela força contrária, que me consumia dia após dia. Deus havia dito que me livraria daquele laço preparado pelo inimigo e me tiraria de dentro do mais profundo abismo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, Deus dos exércitos, hoje e eternamente. Mas, mesmo com tudo isso que relatei, continuei a frequentar aquele terreiro, passando a cuidar de tudo, fazendo o papel de mãe de santo. Passei a ter o meu próprio terreiro. Gostaria de relatar aqui um fato. Estando eu no mundo do pecado e sem a menor condição de poder simplesmente saudar um irmão, uma irmã, com a paz do Senhor Jesus, pois essa paz já não existia em minha vida. Um amigo, irmão em Cristo, Domingos Cândido Veloso, quando nós vimos em algumas ocasiões, sempre me cumprimentava com a paz do Senhor Jesus. Certo dia, já indignada, reclamei: não sou digna de que me cumprimente com a paz do Senhor Jesus, pois sei que Ele e a sua paz não habitam mais em mim. Perplexo, mas certo do que me diria, respondeu-me assim: te cumprimento sim, pois você é minha irmã em Cristo e se encontra na situação, porque Deus assim permitiu que descesse às profundezas do inferno. Mas quando Ele quiser te tirar de lá, você sairá.
Para tudo Deus tem o seu tempo e a sua hora. Quando ouvir a sua voz chamando, saia de lá, porque senão lá você morrerá. Dias após, quase fui morta incorporada por uma cigana, onde quase houve um tiroteio naquele terreiro. Mas Deus, mais uma vez, poupou a minha vida. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, as palavras do irmão Domingos eram proféticas. Pois passados exatos 15 dias desse encontro que tive com ele, numa noite durante o sono, fui despertada em uma visão em que Deus mostrava o que seria da terra após a sua vinda. O mundo se aplainou, e nos 4 cantos da terra, onde os meus olhos conseguiam enxergar, havia grande destruição, catástrofes. Um exército dominava com seus homens de guerra. Os prédios ruíam em destruição, tijolos sobre tijolos, em grandes desmoronamentos, como em filme algum já feito ou alguém relatado ter visto. As pessoas eram esmagadas por pedaços de estrutura de ferro que vinham dos edifícios. Entulhos caíam sobre os seres vivos, mas as pessoas não morriam. Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, diz a palavra do Senhor que buscarão a morte e não encontrarão. Muitas mães procurando seus filhos e os adultos sendo massacrados pelos tratores e tanques de guerra que procuravam sobreviventes, mas acabavam passando por cima dos corpos sem conseguir salvar uma vida sequer. As imagens que eu tinha em meu terreiro se transformavam em enormes serpentes e se voltavam contra mim. E eu corria desesperadamente, tentando esconder meus filhos de todo aquele pavor que estava presenciando. Na visão queria morrer, mas não conseguia. Queria me esconder, mas não havia lugar. Esperava que móveis caíssem dos edifícios para se amontoarem e então eu pudesse esconder a mim e os meus filhos. Cheguei então à conclusão que Jesus havia tirado o seu povo da terra e eu havia ficado. Então, uma senhora chegou até mim me dizendo que os crentes tinham sido arrebatados. Comecei a chorar, porque vi, já era tarde demais. Jesus havia recolhido o seu povo. Chorando muito, contei essa visão à minha família. Pareceu muito real. Quando amanheceu, fui à casa do meu cunhado, pastor Hamilton, e pedi ajuda para deixar o espiritismo. Não queria passar pelo que tinha presenciado em visão durante a noite, mas queria partir para a eternidade com Jesus quando ele voltasse. E ainda quero. Fiz então como o filho pródigo fez. Após passar um grande sofrimento longe da casa do Pai, me rendi aos pés do Salvador. Minha alma estava cansada de sofrer. Eu estava cansado daquela vida de andar pelos vales, cemitérios e banhados nas madrugadas, fazendo aquilo que desagradava a Deus. Pedi perdão para Deus por tudo o que fiz e senti o seu perdão na minha vida, assim como o filho pródigo voltando ao lar. Depois dessa decisão, passei ainda por muitas lutas consequentes desse período em que estive afastado. O inimigo ficou revoltado. Já na primeira semana em que havia deixado o espiritismo, comecei a perder tudo que eu tinha. Começando pelos meus eletrodomésticos que queimavam, um após o outro sem explicação. Uma moto importada que eu tinha na época teve problemas mecânicos sem possibilidade de conserto. Assim aconteceu também com meu carro. Animais de estimação que eu possuía morriam atropelados ou simplesmente morriam sem causa aparente. Tudo que eu tinha foi perecendo, menos eu e minha família, conforme a profecia que tinha recebido da missionária naquela igrejinha da qual falei antes. Irmãos e amigos, pense numa tempestade, um vendaval, um enorme furacão varrendo a minha vida. Só ficaram ruínas. Até mesmo o pastor Hamilton, da Igreja Pentecostal Doutrina dos Apóstolos em São José dos Pinhais, que me ajudou a sair dessa vida errônea, foi atingido em várias áreas da sua vida.
Passei por grandes tentações também. No momento em que eu estava sem dinheiro algum, até mesmo para pagar uma conta de luz que fosse, apareciam pessoas ricas em minha casa, ostentando suas riquezas com seus carros importados, oferecendo-me grandes quantias em dinheiro. Dinheiro esse que resolveria os meus problemas financeiros tranquilamente, para que eu realizasse trabalhos espirituais em favor dos seus problemas sentimentais. Pude sentir que Deus havia transformado meu coração, pois resisti e recusei a todas as ofertas. Preferia passar para a eternidade com Cristo do que voltar atrás e perder a minha salvação. Mesmo não sendo merecedora da misericórdia do Senhor, Ele me resgatou e por isso quero servi-lo todos os dias da minha vida. Sem a sua misericórdia, seríamos todos consumidos vivos, como está escrito lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Depois de um longo tempo, Deus começou a restaurar a minha vida, me abençoando financeiramente também, me dando tudo em dobro do que eu havia pedido. E hoje sou grato ao meu Deus por tudo que fez na minha vida e sei que Ele vive eternamente. Amados, sabemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro para o nosso Deus. Portanto, não julguemos uns aos outros para não sermos julgados. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz também, através da Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 19, versículo 30, que muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Por isso, vamos nos unir e com amor levar o Evangelho de Cristo, sem acepção de pessoas, sem julgar o credo ou crença, pois em cada pessoa existe uma alma preciosa para Deus. Que Deus possa ter visitado o teu coração ao ouvir esse testemunho. Que a paz de Cristo reine em cada coração. Amém.